Pense na grandeza de uma construção que desafiou o tempo e a lógica humana por milênios. Um monumento tão antigo que testemunhou o nascimento e a queda de impérios, sobreviveu a terremotos, tempestades e resistiu ao passar dos séculos. Agora imagine estar diante de uma obra que já era velha para os romanos, e ainda mais para nós. Sejam bem-vindos ao canal Mundo Paralelo. Hoje, vamos explorar os segredos das pirâmides de Gizé. Prepare-se, porque revelações surpreendentes sobre sua construção e propósito vão mudar a forma como você vê a história da humanidade. As pirâmides de Gizé, localizadas no Egito, são consideradas uma das maiores conquistas da engenharia antiga. Construídas durante a Quarta Dinastia, por volta de 2500 a.C., essas gigantes de pedra fazem parte de um complexo funerário impressionante. A Grande Pirâmide de Gizé, encomendada pelo faraó Quéops, ou Khufu, não é apenas uma tumba monumental. É o único sobrevivente das 7 maravilhas do mundo antigo e uma declaração de poder e conexão divina. Com 146,6 metros de altura original, atualmente cerca de 138,5 metros, a Grande Pirâmide foi a estrutura mais alta do mundo por quase 4.000 anos, o equivalente a um prédio de 50 andares. Sua base de cobre cerca de 5,3 hectares, ou 10 campos de futebol, com cada bloco de pedra pesando entre 2,5 e 15 toneladas. Originalmente, sua superfície era coberta por pedras de calcário polido que refletiam a luz solar, tornando-a visível, a quilômetros de distância, brilhando como um farol no deserto. Para os antigos egípcios, essa obra não era apenas uma tumba, mas um portal para o além. Quéops era mais que um governante. Ele era um ser divino, um intermediário entre os deuses e o povo. A pirâmide simbolizava seu horizonte, um ponto de transição entre o físico e o espiritual, garantindo sua jornada para a vida após a morte. Mas como essas estruturas monumentais foram erguidas? Como uma civilização sem a tecnologia moderna conseguiu um feito tão grandioso e duradouro? Como as pirâmides de Gizé foram construídas? Essa é uma das perguntas mais intrigantes da história. Mesmo com séculos de estudos, nenhuma teoria é definitiva, mas as evidências arqueológicas nos oferecem pistas fascinantes. Por muito tempo, acreditava-se que os escravos ergueram as pirâmides. No entanto, com a grande descoberta em 2013 do Papiro de Merer, revelou-se que os trabalhadores eram profissionais treinados, bem alimentados e motivados pela fé e devoção ao faraó. Esses operários viviam em vilarejos organizados próximos ao platô de Gizé, com infraestrutura que incluía ofertas e até instalações médicas. Estima-se que cerca de 20.000 pessoas participaram da construção da Grande Pirâmide em um esforço que levou 20 anos. Os egípcios utilizaram materiais simples para cortar e moldar os blocos de pedras como martelos e escopros de cobre, utilizados para cortar calcário e granito mais macios. Pedras duras, usadas como martelos para quebrar blocos mais duros de granito. E o cinzel de cobre, para detalhes detalhados e cortes mais precisos. As pedras usadas na construção vieram de locais diferentes. O calcário foi extraído de pedreiras próximas. O granito, usado nas câmaras internas, vinha de Assuã, a mais de 800 quilômetros de distância. O papiro também confirma que, para transportar toneladas de pedra, os egípcios utilizavam canais conectados ao Nilo, navegando com barcos. Um sistema portuário próximo às pirâmides demonstra o uso estratégico do transporte fluvial. No deserto, os trenós de madeira eram usados para mover os blocos. Ao molhar a areia, eles reduziriam o atrito, facilitando o transporte, uma técnica que reduziu o esforço em até 50%. As teorias sobre as rampas. Para erguer as pedras, várias teorias tentam explicar o uso de rampas. Rampa reta. Uma estrutura que conduzia diretamente ao topo da pirâmide de acordo que ela ia sendo construída. Apesar de simples no conceito, seria tão longa ao final da pirâmide que exigia mais material para construir que a própria pirâmide. Rampas em espiral.
construídas nas laterais ou ao redor da pirâmide, consumiriam menos material e facilitariam o acesso aos níveis superiores. O que pesa contra a teoria é que essa rampa dificultaria o acabamento externo das pirâmides, sendo que elas têm um alinhamento quase que perfeito. Rampas internas. Segundo as hipóteses de Jean-Pierre Houdin, rampas em espiral foram construídas dentro da pirâmide, protegendo o sistema de temperaturas e permitindo maior precisão. Apesar de nenhuma rampa ter sido encontrada intacta, pesquisas de ressonância indicam a presença de espaços internos que poderiam ser restos dessas rampas. Além do transporte e da elevação dos blocos, a precisão da Grande Pirâmide impressiona. Os lados da base estão quase perfeitamente alinhados aos pontos cardeais, praticamente sem erro algum. O perímetro dividido pela altura resulta em um número próximo a 2π, indicando um conhecimento geométrico impressionante. Mas será que os antigos egípcios possuíam conhecimentos perdidos? Mesmo com toda a tecnologia moderna, replicar esse feito seria um desafio colossal. Há quem diga que as pirâmides foram construídas por seres de outro mundo. O escritor e teórico Erich von Däniken propôs que as pirâmides de Gizé foram construídas com ajuda extraterrestre, argumentando que sua precisão geográfica, alinhamento astronômico e blocos de pedra monumentais indicam o uso de tecnologias avançadas desconhecidas para os egípcios antigos. Ele sugeriu que as pirâmides poderiam ter funções energéticas ou tecnológicas, além de serem tumbas, além de ligar sua forma a um padrão universal inspirado por pesquisas. Suas teorias, embora populares na cultura, como em livros, filmes e documentários, são amplamente rejeitadas pela ciência, que atribuem o feito ao engenho humano da época. As câmaras internas da Grande Pirâmide de Gizé são um enigma à parte. Cada espaço revela a genialidade dos antigos egípcios e levanta novas questões que fascinam pesquisadores há séculos. A Câmara do Rei, um enigma monumental. Localizada no centro da pirâmide, a Câmara do Rei impressiona por sua sofisticação. É construída com blocos de granito pesando entre 25 e 80 toneladas, trazidos de Assuã a 800 quilômetros de distância. Acima dela, 5 camadas de pedra horizontais distribuem o peso da estrutura, protegendo o espaço interno. Por que tanto esforço para criar essa câmara? Seria apenas um sarcófago glorioso ou escondia algum propósito mais profundo? Conectando a Câmara do Rei à entrada da pirâmide, a grande galeria mede impressionantes 8 metros de altura e 47 metros de comprimento. Seu ângulo de 26 graus reforça a precisão matemática dos construtores. Seu propósito permanece incerto. Seria apenas um caminho cerimonial, uma estrutura de suporte ou algo mais? Por que usar blocos tão massivos e complexos para algo que poderia ser resolvido de forma mais simples? A pirâmide possui passagens menores, como os poços de ventilação, que ligam as câmaras ao exterior. Sua função vai além da prática de engenharia. Podem ter serviços como conexões específicas, homologadas com estrelas específicas para facilitar a ascensão da alma do faraó ao céu. Em 2017, cientistas detectaram uma cavidade oculta acima da Grande Galeria usando muografia. Este espaço ainda não foi explorado fisicamente. O que pode estar escondido ali? Os antigos egípcios não apenas construíram a pirâmide com precisão geométrica, mas também estabeleceram uma ligação com os céus. As pirâmides estão alinhadas quase e perfeitamente aos pontos cardeais. Passagens internas apontam para estrelas específicas. A disposição das 3 pirâmides de Gizé reflete a constelação de Órion, associada ao deus Osíris, símbolo de renascimento. Um quebra-cabeça ainda incompleto. Cada descoberta sobre a Grande Pirâmide gera novas perguntas. Por que tanto esforço para esconder passagens e criar espaços tão complexos? Estariam esses túneis e câmaras protegendo algo além da tumba de Quéops? Esses enigmas alimentam a imaginação humana e mantêm viva a busca por respostas sobre o verdadeiro propósito da Grande Pirâmide. As pirâmides de Gizé não são apenas obras-primas da arquitetura antiga, mas também simbolizam eternos da engenhosidade, da espiritualidade e do poder humano.
mesmo milhares de anos após sua construção, continua a inspirar e a intrigar o mundo. Essas estruturas sobreviveram a terremotos, tempestades e invasões. Resistiram ao desgaste de milênios, permanecendo como testemunhas vivas de uma civilização extraordinária. Mesmo com toda a tecnologia moderna, replicar tal obra seria uma tarefa monumental. Mais do que tumbas, as pirâmides representavam a busca pela eternidade. Para os faraós, eram portais para o além. Para nós, são pontes para o passado. Sua conexão com as estrelas reflete a crença egípcia na imortalidade e na união entre o homem e o cosmos. A ideia de construir algo tão grandioso para perdurar por gerações continua a inspirar líderes e visionários. As pirâmides são a alma do Egito. Elas atraem milhões de turistas anualmente, reforçando o orgulho nacional e gerando impacto econômico. Representam a conexão do país com sua história milenar, sendo motivo de fascínio global. Os mistérios das pirâmides continuam a desafiar os pesquisadores e a estimular novas tecnologias. Escavações e simulações computacionais revelam informações que ampliam nosso entendimento sobre o passado. Técnicas usadas na construção, como o aproveitamento de recursos locais e a organização coletiva, oferecem lições valiosas para a sustentabilidade moderna. As pirâmides nos mostram o que somos capazes de realizar com visão, fé e determinação. Elas nos ensinam que a busca por conhecimento é infinita. Cada descoberta sobre Gizé nos aproxima mais de entender o gênio humano e nossa conexão com o universo. Nos lembramos de que a história não é apenas algo a ser treinado, mas também vívido e sentido. Por fim, as pirâmides de Gizé permaneceram como um convite perpétuo para explorar, questionar e sonhar. As pirâmides de Gizé não são apenas túmulos, são legados de um povo que olhou para as estrelas enquanto moldava a Terra. Eles nos desafiam a reavaliar o que sabemos sobre o passado e nos fazem perguntar: será que subestimamos o conhecimento das civilizações antigas? Agora, queremos saber, qual parte mais te surpreende? Comente abaixo e compartilhe suas teorias. Inscreva-se no Mundo Paralelo para mais aventuras.